Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio, dando sequência ao assunto de quadriláteros. Hoje, falaremos do seguinte: eu vou dividir a aula em área de paralelogramo, área de losango e área de trapézio, tudo bem? Vou começar com o paralelogramo. A gente tem que lembrar as propriedades de um paralelogramo em primeiro lugar. Lembre lá, um paralelogramo possui os lados paralelos iguais. O que vai acontecer? Olha só, eu pego um paralelogramo como esse, A, B, C, D. O que acontece, moçada? O lado AB, o lado AB é exatamente igual e paralelo ao lado DC, tá certo? Vamos colocar um valor para ele? Vamos supor que o lado DC seja 20 centímetros. 20 centímetros. Então significa que o lado AB vai ter a mesma medida de 20 centímetros, tá certo? E daí, o que eu tenho aqui também? O lado BC é exatamente igual ao lado AD. São paralelos e são iguais. Para você calcular a área de um paralelogramo, nós definimos ela da seguinte maneira, área de paralelogramo, a área, lembrando que o S é a nossa notação de área, ela vai ser a medida da base multiplicada pela medida da altura. Só isso, nada mais do que isso. Você pega a base e multiplica pela altura. A gente só tem que lembrar dessa definição de altura. Isso a gente tem que tomar cuidado. Porque aqui, vou mexer na área dele, certo? No espaço ocupado por ele. Primeira coisa que você tem que lembrar, a altura, ela vai sair de um vértice e formar 90 graus com o lado oposto. Então aqui, eu vou supor isso aqui. Saindo do vértice A e formando 90 graus com o lado BC, tá certo? Vamos colocar um valor para ela? Supondo, isso aqui é 20, aqui eu vou colocar, deixa eu ver, 8 centímetros. Tudo bem? Perceba que são valores aleatórios que eu estou colocando, certo? Estou inventando os valores. Mas o que eu preciso que você enxergue, se você vai calcular a área dele, então você vai falar assim, pô, professor, então é pegar a medida 20 e multiplicar pelo 8 que eu tenho a área dele? Correto, perfeito. Só existe uma justificativa do porquê que vai ser assim, quer ver? Eu vou colocar a resposta primeiro e a gente vai discutir. A área dele vai ser igual. Perceba, a base desse cara é a medida de DC, que é 20. Base 20 vezes a altura dele é 8. Então tá aqui, 20 vezes 8. Você vai chegar numa área igual a 160 centímetros quadrados. O que eu costumo dizer muito em minhas aulas é o seguinte: não é só a resposta que interessa, a resposta é uma consequência do teu desenvolvimento do exercício. Você tem que enxergar por que eu estou fazendo isso e por que é assim. Quer ver? Dá para a gente trabalhar com a seguinte ideia aqui no paralelogramo. Olha só, eu vou fazer algumas construções ali, você vai tentar enxergar o seguinte. Você percebe que esse lado e esse lado de baixo são paralelos. Então, se eu pegar essa medida vermelha e empurrar ela para lá, empurro ela para lá, até a base dela tocar o lado C. Empurro ela até aqui, certo? E agora ela vai formar 90 graus lá em cima. Primeira observação que você tem que ter, elas são exatamente iguais, exatamente iguais. Você quer ver uma coisa? Uma propriedade do paralelogramo é a seguinte, uma propriedade é a seguinte, esse ângulo em D, esse angulinho azul, e esse ângulo, olha só, em B, eles são exatamente iguais, exatamente iguais. Daí eu tenho o quê? Olha só, eu vou mudar meu 90 graus para cá também, certo? Daí tem um detalhe, sobra para cá esse ângulozinho que eu vou marcar em verde, sobra esse ângulozinho verde. Esse ângulozinho verde é o mesmo que esse aqui de baixo. Você pode perguntar assim, tá, mas por que eles são iguais? A soma dos ângulos internos de um triângulo não é 180? Então o que eu tenho? Vou até mudar a cor dele, tá meio fraquinho aqui, vamos reforçar. Vou chamar ele agora de ângulo laranja. Verde perdeu a força, ficou sem cor. Então, e aqui ângulo laranja. Gente, esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse. O azul vem da definição do paralelogramo. O 90, porque eu baixei uma perpendicular. Então, esse ângulo e esse ângulo são iguais porque a soma dos ângulos internos fecham em 180. Aí acontece o seguinte, esse triângulo que você tem do lado esquerdo aqui, você pode recortar ele e encaixar aqui, Você vai ter o mesmo.
E mais, você pode fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar uma linha pontilhada ali para você perceber uma coisa. Eu vou fazer um pontilhado para cá e um outro pontilhadinho para cá, ó. Tá bom? O que vai acontecer, ó? Aí eu faço um recorte na minha figura. Você vai falar, professor, como assim recorte? Olha, essa medida vermelha é igual a essa, que vai ser igual a essa aqui, ó. Vai ser igual a essa aqui. Essa medida 8, essa aqui vale 8. Tudo bem? Essa base aqui, ó, ela é exatamente igual a essa aqui. Ou seja, olha só, olha para a figura de vértices A, B, vou inventar um ponto aqui, ó, P, e aqui, ó, um ponto Q. A, B, P, Q é um retângulo, certo? Área de retângulo, né, base vezes altura? Base 20, altura 8. E esse retângulo aqui, ó, eu vou esconder essa parte aqui, ó. Esse retângulo que está para lá tem a mesma área do teu paralelogramo. Por isso que a área do paralelogramo é a medida da base pela altura. Essa é a justificativa do porquê que ela vai ser dada dessa maneira. O que você tem que lembrar? Pega a base e multiplica pela altura, você tem a área do teu paralelogramo. Simples assim. Deixa eu ficar de lado aqui, ó. Melhor ficar do lado de lá. Aí você consegue dar uma olhada, copiar e pegar essa ideia. Eu falei que nós falaríamos de mais duas figuras, o losango e o trapézio. Vamos pegar o losango para ver o que acontece? Lembra quem ele é? O losango é o que nós popularmente chamamos, tem muita gente que chama ele de balãozinho, né? Só que tem um detalhe. Existe um detalhe na área do losango. E aqui eu vou fazer direto uma dedução com vocês. Olha só. Eu vou pegar o losango, deixa eu colocar o nome dele, né? Losango. Gente, losango, por favor. Vamos fazer assim, ó. Tem uma medida aqui, ó, e uma outra aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu diminuir ela um pouquinho. Ó, para cá. Eu vou começar com as duas diagonais do losango. As duas diagonais. Elas são perpendiculares entre si. O que eu tenho? Lado. O que eu tenho? Lado. Olha só. Lado. E aqui lado. Tá certo? Aqui, ó. Vamos chamar de vértice A, B, C, D. Os vértices A, B, C e D. Então nós vamos fazer assim, ó. Eu preciso fazer você enxergar duas coisas. Primeiro, eu vou marcar uma medida em azul. É a medida do lado BD, certo? A medida do lado BD, ela é chamada de diagonal menor. Só que eu vou projetar ela aqui, ó. Vou projetar ela aqui embaixo, só para você enxergar quem eu estou falando. Certo? Isso aqui é uma projeção. Medida de BD, Dzinho, que é chamada de diagonal menor do teu losango. Tá certo? Essa medida que eu vou marcar em vermelho, repara, essa medida que eu vou marcar em vermelho, eu vou projetar ela aqui do lado, ó. Essa medida vermelha que está aqui, projetada para cá, é a diagonal maior do teu losango, certo? Daí nós vamos fazer o seguinte, a gente vai segmentar seu losango da seguinte maneira. Uma propriedade dele é, as diagonais são perpendiculares entre si e são interceptadas exatamente ao meio. Então, depois que você derruba a caneta, o que você faz? Olha só, pega ela ali, ó. A diagonal de B até D é a diagonal menor. Só que se elas se interceptam no meio, esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui são iguais. Então aqui eu tenho Dzinho sobre 2, Dzinho sobre 2. A mesma coisa acontece com a diagonal maior. Ela é interceptada ao meio, tá? Então esse pedaço aqui, ó, só esse pedacinho aqui é a diagonal maior sobre 2. E aí o que a gente tem que fazer? Ó? O que a gente tem que fazer? Perceba que o losango todo é a união de dois triângulos, o ABD e o CBD. Eu vou usar a notação da aula passada. Lembra disso aqui? Ó? Olha só. A área de ABD. Área de ABD. Ela vai ser igual. Vamos pensar um pouquinho? Eu estou calculando a área de ABD. ABD.
A base é a medida azul, diagonal maior. Base vezes a altura dele é esse pedacinho aqui, ó, metade da diagonal maior. Então, base diagonal menor, metade da diagonal maior, dividido por 2, certo? Dzinho vezes dzão, dzinho vezes dzão, divide em 2, sobre 2. Ó, conserva a primeira fração, dzinho vezes dzão sobre 2 e multiplica o inverso do 2, que é meio. Perceba uma coisa, a área de ABD, ela vai ser igual, ó, diagonal maior vezes a diagonal menor sobre 4. Só cuide. É só a parte de cima. Só que se você perceber bem, a parte de baixo é exatamente igual à de cima. A área do ABD é a mesma do CDB. Então, se eu pegar aquilo ali e multiplicar por 2, ó, pego isso, multiplico por 2, o que eu tenho? Que a área, olha só, do losango, ela vai ser igual diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2, porque esse 2 aqui cancela com esse aqui, ó. Daí você tem uma relação para calcular a área do teu losango. Lembre, pega a diagonal maior, multiplica pela diagonal menor, dividir por 2, você tem a fórmula para a área do losangozinho. Tá certo? De boa? Vamos lá, fico aqui do ladinho para você poder copiar. E a última figura que eu estou devendo para você é o trapézio. Essa tem uma ideia que eu deixei ela por último, porque ela tem um trabalho braçal um pouco maior. Então nós vamos fazer o seguinte, deixa eu dividir ela aqui, apagar aqui meu quadro. Gente, só lembre da definição de um trapézio. Bases, duas bases paralelas. Vamos começar por isso aqui, ó. Então quando você for calcular a área de um trapézio, ó, trapézio, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar a maior, vou colocar a base menor, vou colocar isso aqui, ó, uma medida para cá, e vou colocar uma medidazinha para cá assim também. Certo? E aí a gente vai colocar os elementos. Primeiro, eu vou posicionar a altura dele, que vai ser importante. Isso aqui, e isso aqui, ó, são as duas alturas dele, certo? As duas alturas dele. Vou chamar de H de altura, H de altura, certo? Daí, vamos dar nome. Vou imaginar aqui, ó, vértice A, vértice B, vértice C, vértice D. Tá certo? Gente, quando nós falamos de trapézio, tem aquela relação de área do trapézio, muitos de vocês já conhecem ela, até por sinal. A área de um trapézio, ela é dada por base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura. Quer ver uma coisa? É a base maior mais base menor dividido por 2 multiplicado pela altura. Um comentário importante, isso aqui, ó, tá? O que está entre parênteses também é chamado de base média, tá? Também é chamado de base média. O que é a base média? É a média das bases. Base maior mais base menor sobre 2 é a base média. Só que aí a gente vai fazer assim, ó. O que eu tenho? A medida que vai do D, olha só, a medida que sai do D e vai até o C, ela é a base maior, justo? A medida que vai do A até a medida que vai ao B é a base menor. E aqui eu tenho altura. E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deduzir aquela fórmula, mas eu só peço para você olhar ela e entender o finalzinho dela. Veja só, acompanhe o desenvolvimento dela, certo? Não há necessidade de você decorar o que eu vou colocar aqui. Lembre disso, mas eu vou fazer a dedução para você, tá joia? O que acontece ali, ó? Quando você divide a base maior, eu tenho esse pedaço aqui, vou chamar de X. Esse pedaço aqui, vou chamar de Y. Só uma observação. Isso aqui, ó, deixa eu pegar outra cor. Isso aqui, ó,
continua sendo a base menor. Então, se você analisar bem, eu tenho meu trapézio dividido em dois triângulos, um para cá e um retângulo no meio. Então, nós vamos fazer isso. Ó, eu vou calcular a área disso. A área desse triângulozinho, base vezes altura dividido por 2. Vou colocar aqui, ó, base vezes altura dividido por 2, mais essa segunda figura aqui, ó, base vezes altura, base vezes altura, mais essa terceira figura aqui, ó, base y, altura h dividido por 2, base y, altura h dividido por 2. Observe uma coisa, tá? Tente observar o seguinte. Se você analisar ali, eu tenho uma soma de frações. E o que a gente faz uma soma de frações? Tira o mínimo múltiplo. Passar um grande traço, tira o mínimo. Entre quem? 2, 1 e 2. O mínimo é 2. Tudo bem? Repare que a fórmula vai surgindo. Repare que ela vai surgindo. Ó, esse 2 divide por esse 2 dá 1 vezes xh, xh. Mais, esse 2 divide por 1 dá 2 vezes BH, 2BH. Mais, 2 dividido por 2 dá 1 vezes YH, YH. Você vai falar, meu Deus, quanta letra. Calma, olha só. Já melhora um pouquinho. Tenta enxergar uma coisa. O H, ele é um fator comum. H, H, H. Ele é um fator comum. Eu evidencio ele, H que multiplica. Tirei o H daqui, sobra X. Tirei o H daqui, sobra 2B. Tirei o H daqui, sobra Y. Divide 2. Repare, H sobre 2, H sobre 2, já está aparecendo. Só tem um detalhe, eu vou pegar essa expressão aqui, ó. Essa expressão eu vou escrever ela assim, olha só. H que multiplica x mais y, vou ajustar ele aqui, x mais y. Pensa um pouquinho, esse 2b é a mesma coisa que b mais b. Então, vou abrir ele assim, ó, mais b sobre 2. Agora, só você enxergar uma coisa, ó. Se você pegar o x mais o b mais o y, a soma dessas três medidas dá a base maior. Ó, quem que eu tenho aqui, ó? X mais y mais b, isso é base maior. Ou seja, a área do trapézio, ela vai ser igual a h, que multiplica base maior, que é isso, mais base menor, dividido por 2. Mas a grande ideia é assim, ó. Quer ver? Vamos apagar aqui um pouquinho. Imagine que eu forneço para você o seguinte, ó. Isso eu não vou te fornecer. Deixa eu apagar aqui no meu desenho. Ó, a gente vai lá e faz assim com você, ó. Dá uma olhada. Alguém chega e quer que você calcule a área de um trapézio. E ele fala que a base menor vale 2, a base maior vale 8, a altura vale 6, por exemplo. E eu quero calcular a área dele. A área vai ser igual base maior mais base menor, divide por 2, vezes a altura, que é 6. Ó, a área dele vai ser igual 8 mais 2 dá 10, dividido por 2 dá 5, vezes 6. 30 unidades de área. Beleza? Então aqui, ó, fica aí para você a ideia da onde que surge a área do trapézio, dada por média das bases multiplicada pela altura. Tá certo? Moçadinha, tarefa. Vamos ver? Ó, o que nós temos de tarefa para a aula de hoje? Páginas 138 e 139, olha só, do 1 ao 13. Vai ocupar bastante teu tempo, mas é um assunto de extrema importância. Tá joia? Moçada, então, por hoje ficamos por aqui. Um grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho, pela atenção e pela paciência. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.